Oi meus amores, tudo bem com vocês? Muita saudade de todos. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Todo mundo bem? E dentro de casa, hein? Pelo amor de Deus. Galera, tô vendo lá vocês empenhados no grupo, tô ficando muito feliz e muito orgulhoso de todos, estudando aí, tirando as dúvidas e qualquer coisa pode me perguntar, tá bom? A gente vai continuar hoje a frente 2, que a gente começou ontem, né? Referente à geometria plana, e a gente vai ver a aula 6 hoje, que é sobre triângulos. A gente vai ver um pouquinho sobre o triângulo. Na primeira apostila a gente já estudou algumas coisinhas sobre triângulos. Eu não me lembro, talvez algumas coisas que eu vou falar para vocês hoje eu já tenha dito, mas enfim, vamos lá, vamos aprofundar. Isso é até melhor. Ruim não vai ser, né, de jeito nenhum. Então vamos lá, galera. Aula 6 na apostila 2. Eu coloquei aulas, olha que absurdo. Vamos colocar aqui aula só. Eu acho que é porque eu copiei lá do outro. Ruim. Enfim, é isso. Vamos lá, o stack está enrolando. Galera, o que é um triângulo? O triângulo ele é um polígono, como a gente já estudou polígono, de 3 lados, certinho? Ele tem 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Esses são os elementos principais de um triângulo. Você tem outros elementos que são chamados de elementos secundários, que são as alturas, as medianas, as mediatrizes e as bissetrizes. Isso vai ser um assunto para nós nas próximas aulas, na semana que vem, envolvendo a aula 7, a aula 8, tá bom? Mas aqui são os elementos principais. O AB, o AC e o BC são os lados. Ângulo A, B e C são os ângulos internos. Beta, aqui era para ser um gama e aqui era um alfa. Eles são os ângulos externos. E o A, o B e o C são os vértices do meu triângulo, certinho? Nunca esquecer que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Beleza? Aí tem uma condição que é a condição de existência, que ela é primordial para a gente aqui com relação ao triângulo, que é o seguinte: não é simplesmente pegar 3 valores aleatórios e dizer que a gente consegue montar um triângulo com essas 3 medidas. Eles precisam obedecer uma regrinha, isso que minha avó estava acordando ali, que é o seguinte: todo lado tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença, que as suas diferenças. Então é o seguinte, coloquei aqui um triângulo ABC. Oposto ao ângulo A, eu vou chamar de Azinho. Oposto ao ângulo B, Bzinho. E oposto ao ângulo C, Czinho. E o A, que é esse lado, ele tem que ser menor que a soma de B com o C. Olha lá, o A tem que ser menor que B mais C. E, ao mesmo tempo, maior. Olha lá, a boquinha está aberta para o A, então significa que ele é maior que a diferença entre B e C. Eu coloco a diferença em módulo para não dar um valor negativo, tá bom? O B também, ele tem que ser menor que A mais C e maior que A menos C. E o C, ele tem que ser menor que A mais B e ele tem que ser maior que a diferença entre eles. Essa é a condição de existência. Já foi questão, inclusive, de Enem, questão de prova. Aí, quando a gente passa aqui e vê um exemplo, como é, eu vou dar 2 tipos de exemplo para vocês possíveis de cair numa prova. Primeiro é o seguinte: imagine o triângulo ABC e eu quero que vocês me digam se existe esse triângulo ou não. Você não precisa fazer toda aquela equação, basta ver se o lado obedece à regrinha de ser menor que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, se eu pego o 2, ele é menor que 10 mais 6. Então, isso, ok. Se eu pego o 6, ele é menor que 10 mais 2. Então, ok. Mas, se eu pego esse lado, que é o 10, ele não é menor que 6 mais 2. Então, ó, deu ruim. Então, significa que com esses valores eu não consigo construir o triângulo. Então, não existe esse triângulo. Não existe o triângulo com lados 2, 6 e 10.
certo? Então essa é uma possibilidade da gente verificar a definição de existência, né, a condição de existência, e dizer se o triângulo realmente existe com aquelas medidas ou não. Outra possibilidade seria essa, olha um exemplo 2. Determine os possíveis valores de x. E quais são os valores de x? Eu tenho aqui que esse cara é 12 e aqui é 7. E o x é o terceiro lado, aqui ó, é o lado desconhecido do triângulo. Quais são os possíveis valores que o x pode assumir? O x ele pode assumir infinitos valores? A gente viu que não, tem que se obedecer da regrinha. E qual é a regrinha? O x ele precisa ser maior que a diferença de 7 com 12, então ele tem que ser maior que 7 menos 12, e menor que 7 mais 12. Olha lá, ó, a gente coloca em módulo justamente por isso, para a gente ter a liberdade de fazer 7 menos 12 ou 12 menos 7. Então aqui vai dar 5 menos 5, né, em módulo, e aqui dá 19. Então o x ele pode ser qualquer valor entre 5 e 19. Eu sei que dentro desse intervalo, dependendo de qual conjunto eu estou pensando, tem infinitos valores. Por exemplo, dentro dos reais, tem infinitos valores dentro de 5 e 19. Mas como o x aqui ele é a medida de um lado, vamos pensar, por exemplo, se ele fosse um número natural. Se o x fosse natural, um número inteiro positivo, essas seriam as possibilidades. Ele poderia ser 6, 7, 8, 9 até o 18. Ele não poderia ser 7 e nem 12, tá? Desculpa, ele não poderia ser nem 5 e 19, tá bom? Ele não poderia. O 7 e o 12, obviamente, ele poderia ser sim. Até, inclusive, se ele fosse 7, seria um triângulo isósceles. Se ele fosse 12, também poderia ser um triângulo isósceles. Ok? Então, essa é a condição de existência para o triângulo. Para que exista o triângulo, os lados devem ser menor que a soma dos outros dois e maior que a sua diferença. Teorema do ângulo externo. Já venho falando com vocês sobre esse teorema há um tempo em geometria. Ele é bem legal na aplicação de alguns exercícios. Ele diz o seguinte, que em qualquer triângulo, um ângulo externo, ele vai ser a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, por exemplo, aqui esse ângulo do ladinho do x é o seu adjacente. Os que não são adjacentes nesse exemplo seriam os ângulos internos A e B. Então eu posso afirmar pelo teorema do ângulo externo que o x é a soma dos internos A e B. Então x é igual a A mais B. Esse é o teorema do ângulo externo. Então, exemplo aqui. Se eu tenho essa situação, ângulo interno no vértice R 30, ângulo interno no vértice S 75. E aqui eu quero calcular esse ângulo externo no vértice T. O que é esse ângulo externo? É a soma desses dois internos. Então eu posso chegar à conclusão que x é 75 mais 30, então x é igual a 105. Belezinha? Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar uma listinha. Eu acho que eu já fiz essa listinha. Na verdade, eu dei essa listinha para vocês lá no primeiro trimestre. A gente está indo no primeiro trimestre, né? Mas referente à apostila 1 dessa frente. Acho que eu vou repetir ela para vocês tentarem fazer novamente agora, depois dessa aula, tá bom? Qual é a classificação para os nossos triângulos? Existem dois tipos de classificação. A gente pode classificar ele quanto ao lado e quanto ao ângulo. Quanto ao ângulo, ele tem três tipos de triângulo. Tem o triângulo que a gente chama de acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É quando os ângulos são agudos. Olha lá, ó. Os ângulos são menores do que 90. Tem o triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Quando um dos ângulos é obtuso. Então, por exemplo, esse ângulo aqui ele é maior que 90 e menor do que 180. Ele é um ângulo obtuso. E tem o triângulo, que é o mais famoso desses três aqui na classificação, que é o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É quando tem um ângulo reto. Que é esse ângulo aqui, onde os catetos são perpendiculares, certo? E formam ele
90 graus. Alguma dúvida nisso? E fala em triângulo retângulo, quem de cara vem na sua cabeça? Não adianta mentir. Você pensa imediatamente em fazer Pitágoras. É DNA de todo estudante. Fazer Pitágoras, quero fazer Pitágoras e assim por diante. Então, no triângulo retângulo, a gente tem isso, né? Hipotenusa A, catetos B e C. E o que a gente aprendeu com o tio Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. E no caso do triângulo retângulo, ela vai ser o maior lado, o Azinho, a hipotenusa, porque ela é oposta ao maior ângulo. Sempre tem essa relação legal. Sempre o maior lado, ele vai ser oposto ao maior ângulo. Tudo bem? No que eu quero chegar com o teorema do tio Pitágoras? Essa relação entre os quadrados do maior lado e os quadrados dos outros dois, quando a gente aplica, a gente pode determinar se o triângulo é retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Ou seja, a gente pode usar essa relaçãozinha para dizer qual deles eles são, tá bom? Qual tipo que ele é. Então, vamos lá. Eu enrolei um pouquinho aqui, mas deixa eu explicar melhor para vocês. Vamos considerar o triângulo obtusângulo aqui, sendo A oposto ao ângulo obtuso, B e C os outros dois lados opostos aos agudos. Então, vocês concordam comigo que o A vai ser o maior lado? Então, a gente vai fazer assim. O quadrado de A, que é o maior lado, e vamos fazer o quadrado do B e do C. Se o quadrado do A, que é o maior lado, for maior que a soma dos quadrados dos outros dois, então o meu triângulo é obtusângulo. Olha lá, ó, é o mesmo teorema de Pitágoras, só que ao invés de usar o igual, eu estou usando o sinal de maior. Então, quando o maior lado for maior que a soma dos outros dois, que o quadrado dos outros dois, ele é obtusângulo. E se você considerar a mesma coisa no acutângulo, considerando o A como sendo o maior lado, vai estar oposto ao maior ângulo agudo lá possível, se você tem o maior lado, o quadrado dele, menor que a soma dos quadrados dos outros dois, então ele é acutângulo. Então a regrinha é a seguinte: se o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados deles, ele é retângulo. Se for maior, é obtusângulo, e se for menor, é acutângulo. Olha o exemplo. Qual a classificação do triângulo cujos lados são 3, 6 e 8? Quero saber se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Então você vai pegar o 8, vai elevar ao quadrado, vai dar 64. Vai pegar o 6, vai elevar ao quadrado, 36. E vai pegar o 3 e vai elevar ao quadrado, que dá 9. E aí agora a gente vai comparar. O 8, que é o maior lado, o quadrado dele é 64. E a pergunta que eu faço é: 64, em relação à soma dos quadrados dos outros dois, é maior, menor ou é igual? Se eu somar 36 com 9, vai dar 45. Então eu vou perceber que 64 é maior que 45. Sendo assim, eu chego à conclusão que esse triângulo é obtusângulo. Ok? Se tivesse sido menor, ele era acutângulo, e se tivesse sido igual, ele é retângulo. Então, o triângulo ele seria desse tipo, ó. O 8 seria oposto ao ângulo agudo, e o 6 e o 3 seriam opostos aos ângulos que são o 6 ao ângulo maior do que o ângulo que está na frente do 3. Ok? Tranquilo? De boa? Então, essa é a primeira classificação, é a classificação quanto ao ângulo. A segunda classificação é uma classificação quanto ao lado. E aí são 3 também. O primeiro é o triângulo escaleno, que é quando os lados são distintos. Ok? E aqui tem uma observação. Se os lados são distintos, os ângulos são distintos também. Então, se eu tenho aqui os lados com medidas diferentes, os ângulos também vão ter medidas diferentes. Certo? E uma classificação não impede a outra. Então, existem triângulos escalenos, que são acutângulos, obtusângulos e retângulos, tá bom? A outra é o triângulo isósceles. Quando que um triângulo é isósceles?
quando dois lados desse triângulo são congruentes. Então eu tenho um triângulo aqui, ó, ABC, o lado AB e o lado AC são congruentes. Esse símbolo aqui, ó, quando tem esses três carinhas, significa que eles são congruentes, certo? Então eu estou dizendo que AB e AC é congruente. Aí guarda isso, pessoal. Esse lado BC, que ele é diferente dos outros dois, a gente chama de base. Então BC no triângulo isósceles é a base. Vamos entender o que é a base, bisteca, no triângulo isósceles. É o lado que tem a medida diferente dos outros dois. Tá bom? Isso é importante para a gente saber, caso no enunciado ele fale assim: considere um triângulo isósceles de base tananã. Então você sabe quais seriam os vértices da base. Tá bom? E os ângulos da base são congruentes. Em todo triângulo isósceles, os ângulos formados aqui, ó, nesse lado diferente, os ângulos da base, eles vão ser congruentes. Por isso que é importante identificar quem é a base. Porque quando eu identifico quais são os lados congruentes, os ângulos que formam no outro lado, eles são congruentes. Então, em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Ok? A gente vai conversar mais sobre o triângulo isósceles nas próximas aulas. Tanto que aí a gente vai ver qual é a relaçãozinha que ele tem com a altura, né? Que a altura coincide com a mediatriz, com a bissetriz, com a mediana, e aí tem algumas propriedades legais, ok? Então os ângulos da base eles são iguais. E tem um triângulo, que é o triângulo equilátero. Ele tem todos os lados congruentes e todos os ângulos vão ser iguais a 60 graus, tá bom? Então esses são os três tipos de triângulos que a gente tem com a classificação quanto ao lado. Aí eu separei aqui com vocês um exemplo que é uma atividade proposta desse capítulo, é a atividade 4, que ela está lá na página 22. Ele é um exercício bem interessante, eu resolvi fazer com vocês, já imaginando uma possível dificuldade que vocês teriam na hora de resolver em casa. Ele diz assim: a figura representa um triângulo ABC com E e D sendo pontos sobre o lado AC. É essa figura aqui, ó, o enunciado já traz. Eu recortei ela do texto lá e ampliei ela para ela ficar um pouquinho maior, tá bom? Sabe-se ainda, galera, essa parte é muito importante, que o AB é igual a AD, o segmento AB é igual ao segmento AD, o segmento CB é igual ao segmento CE, e o ângulo EBD, ele está representado na figura, ele mede 39. Nas condições que ele deu, qual a medida do ângulo ABC? Ele quer calcular esse ângulo aqui, ó, acompanha o mouse. ABC. É esse ângulo todo aqui, tudo bem? O que o enunciado quer calcular? O ABC. Quais informações que ele me deu? Que o AB e o AD são iguais. Quem é o AB? AB seria esse segmento que eu fiz em vermelho e o AD também. Aí que vem a mágica. Se AB e AD são congruentes, o triângulo ABD ele é isósceles. Foi o que a gente acabou de aprender, acompanha meu raciocínio. Então, BD aqui, ó, é a base. Então significa que esse ângulo D da base e esse ângulo B da base são congruentes. Foi isso que a gente acabou de aprender, que no triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes, certo? O 39 não é igual ao D aqui, tá, galera? Para não errar. Veja que o ângulo da base é o 39 mais esse pedacinho aqui, ó. Se eu chamo esse pedacinho aqui, por exemplo, de x, aí eu posso afirmar que esse D vai ser o quê? Me ajuda. X mais 39. Vocês entenderam essa parte? Vamos voltar. O enunciado falou que AB e AD são iguais. Então eu concluí que o triângulo ABT é isósceles. A base é BD e os ângulos da base são congruentes. Então eu tenho esse pedacinho, eu chamei de x, só para ter uma expressão para esse cara. Ele vai ser x mais 39. Ok? Beleza?
Outra informação que ele deu foi essa, ó, CB e CE também são iguais. Então, ó, CB e CE são iguais. E aí eu vou seguir a minha mesma linha de raciocínio. O triângulo CBE, ele também é isósceles. A base é BE. Então, os ângulos da base são iguais. Olha lá, vê de novo que o 39 não é todo o ângulo da base. Falta esse pedacinho. Eu vou chamar de Y. Então, esse Y vai me ajudar a escrever esse ângulo azul. O que é o ângulo azul aqui? 39 mais Y. Até aqui de boa? Stefano, o que isso me ajudou? Ele não quer calcular o ângulo ABC. O ângulo ABC, que é esse ângulo ABC, agora eu tenho uma expressão para ele. Ele vai ser x mais 39 mais y. Olha lá, o ângulo ABC ele é x mais y mais 39. Então, se eu descobrir quanto que vale x mais y, eu posso somar com 39 e descobrir o ABC. Como que eu vou descobrir isso, Bisteca? Olha no triângulo BED aqui, ó. Nesse triângulo BED, esse ângulo do B é 39, o do E é y mais 39, do x e do D é x mais 39. Se eu somar esses três ângulos, tem que dar 180, que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, ó, x mais 39 mais y mais 39 mais 39 é igual a 180. Então, você vai descobrir que x mais y é 39 mais 39 mais 39, 117. Passa o 117 subtraindo, ó, x mais y é 63. Então, eu posso substituir aqui, ó, no lugar do x mais y, o 63. E aí eu vou descobrir que o ângulo ABC vale 102. Então, a alternativa correta é a letra A. É isso, galera. Esse é o tipo de exercício que a gente vai pensar um pouquinho mais na hora de resolver. Tá? Com os triângulos ali um dentro do outro, a gente identificando quem é isósceles, quem é equilátero, quem não é, para determinar os ângulos internos. Ok? Com relação à aula, esse é todo o conteúdo para essa aula é bem curta. Então já vou fazer com vocês as atividades, que são as atividades para a sala. Elas estão lá na página 21, e aí são 4 atividades. Olha que exercício bem tranquilinho que caiu no Enem. Ele fala assim: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura seguinte mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas extremidades são indicadas pelos pontos B e C. Então, os 2 estão aqui no A e as extremidades no B e C, e o cara vai ficar aqui, né? Aí, indo e voltando, certo? Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC, que é exatamente esse ângulo aqui onde o cara está segurando, ele tem medida 170 graus. O tipo de triângulo converte-se nos pontos A, B, C no momento em que o remador está nessa posição ele quer saber que tipo de triângulo é esse. O enunciado falou que o ângulo é igual a 170. Esse ângulo é ângulo obtuso. Então significa que o meu triângulo é obtusângulo. Se eu olhar nas alternativas, eu tenho 2 opções. Ele é obtusângulo e escaleno ao mesmo tempo, ou ele é obtusângulo e isósceles ao mesmo tempo. Viu? Uma classificação não impede a outra, tá? Nesse caso, qual a alternativa que eu vou mostrar? Aí o começo do enunciado, se a gente está desatento, a gente perde a questão. Ele falou que os 2 remos, que aqui está representando o lado do triângulo, têm o mesmo tamanho. Então significa que os lados são congruentes, eles são iguais. Então significa que é um triângulo obtusângulo isósceles. Então ele é obtusângulo e ao mesmo tempo ele é isósceles.
Se os remos não fossem do mesmo tamanho, ele seria obtusângulo escaleno. Certo? O 2, o enunciado ele não colocou ali, mas é do Enem também, tá? Ele diz assim: uma criança em época de pandemia está em casa perturbando o pai e deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Só nessa época em que nós estamos vivendo que você vai pegar palitos de fósforo e montar triângulos com ele. Nem eu, mais nerdzinho em matemática, faria isso, certo? Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6. Então, 17 é o total de palitos que ele tem e um lado pelo menos tem que ter 6 palitos de fósforo, ele sempre vai ter 6. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é. Então é o seguinte, galera. Se você contar aqui na imagem, a base tem 6, esse lado tem 6 e aqui tem 5. Eu tenho um triângulo isósceles aqui que ele deu como exemplo pra gente. O enunciado ele destaca algumas coisas. Ele fala que tem que ter exatamente 17 palitos e um tem que ter sempre 6. O que eu pensei para poder construir? Eu vou falar que é o lado 1, lado 2 e lado 3 são as possibilidades de quantidades de palito que eu tenho, certo? Então o exemplo já me deu uma possibilidade. O lado 1, 6, o lado 2, 6 e o lado 3, 6. O enunciado falou aqui, ó, que um dos lados tem que ter exatamente 6 palitos. Então eu vou manter o lado 1 sempre com 6. E vou só alterar o lado 2 com o lado 3. Porque ele falou que sempre um lado precisa ter 6. Certinho? E aí no total tem que ter 17. Então eu pensei no seguinte. Como o lado 1 eu vou manter, eu vou aumentando um palito no 2 e diminuindo no 3. E aí eu vou formando triângulos com o mesmo perímetro. Então, por exemplo, aqui o lado 1 eu mantive com 6 porque o enunciado pediu. Então, no lado 2, se eu aumentar, vai para 7, o lado 5 cai para 4. Se eu manter 6 e aumentar para 8, esse cai para 3. Se eu manter 6 e aumentar para 9, esse vai para 2. Se eu manter 6, esse vai para 10, esse vem 1. Aí você fez esse raciocínio, entendeu, tá todo animado. Quantos triângulos eu posso formar então? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vem todo meninão aqui, ó, B de bisteca e pau. Não pode. Por quê? Você tem que verificar a existência, a condição de existência. Tem que ver se serve. E aí, para você não verificar para todo mundo, presta bem atenção no que eu vou falar. Verifica para o maior lado. Se o maior lado obedece, obviamente, os lados que são menores do que ele vão obedecer também. Então, vamos lá, ó. Aqui o maior lado é 6. 6 é menor que 6 mais 5? Sim. Então, existe esse triângulo. 7 é menor que 6 mais 4? Sim. Então, existe esse triângulo. 8 é menor que 6 mais 3? Sim. Então, existe o triângulo. 9 é menor que 6 mais 2? Não. Então já era, não interessa os outros lados. Ele não existe. 10 é menor que 6 mais 1? Não. Então quantos triângulos distintos eu tenho? 3. Então a alternativa correta é a letra A. Ele disse aqui, ó, não congruentes 2 a 2, tá? Porque ele está considerando com lado. Então, por exemplo, não importa a posição aqui dos lados. Não importa se é 6, 6, 5 ou 6, 5, 6, 5, 6, 6. Porque mesmo que você alterne os lados, o triângulo continua sendo o mesmo com as mesmas medidas. Fechou? Então, a alternativa correta é letra A. O próximo exercício, ele é bem bobinho. Ele fala assim:
Observe a figura a seguir. 3 amigos, dentre eles Pitágoras, saíram andando de um ponto B em direção ao ponto A, conforme mostrado. 2 amigos resolveram seguir o caminho de B para C e em seguida de C para A. Porém, Pitágoras tomou um caminho diferente, seguiu de B direto para A, pois entendeu ser esse menor caminho entre os pontos B e A. A justificativa de Pitágoras ter seguido esse outro caminho está de fato certa. Por quê? Letra A. Está certa porque qualquer lado de um triângulo é igual à soma dos outros dois? Não. A gente viu que o lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois. Por isso que o Pitágoras está certo. Porque esse lado, que é o lado AB, que ele vai andar, esse lado é menor que a soma desses dois. Por isso que ele vai percorrer a menor distância. A mediana relativa a um lado de um triângulo o divide ao meio? Não. A mediana a gente vai estudar. Ela divide o lado, porque ela sai do vértice e divide o lado ao meio. Não o triângulo, ela divide o lado. Qualquer lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois. Sim, a alternativa correta é a letra C. Olha os absurdos que eles querem. A bissetriz relativa a um ângulo de um triângulo divide ao meio se o mesmo for isósceles. Não necessariamente se for isósceles. Ela pode dividir ao meio qualquer ângulo, porque a bissetriz ela divide qualquer ângulo ao meio. Não só no triângulo isósceles, como no escaleno, como no equilátero, enfim. A altura relativa a um lado de um triângulo é a menor distância entre o vértice oposto e o referido lado. A altura relativa a um lado de um triângulo é a menor distância entre o vértice oposto e o referido lado. Sim, isso está certo no conceito, mas não justifica o porquê que o Pitágoras andou de B até A. Certinho? E para a gente encerrar, o 4 diz assim: considere hoje, estou difícil, hein? Considere o seguinte triângulo isósceles com perímetro de 70 centímetros, cujo lado maior mede 50% a mais que a medida de um dos lados homólogos. Homólogo significa lados congruentes, iguais. O seu lado menor mede. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo com A, B e C, e ele disse que o B e o C são iguais. Ele falou que é um triângulo isósceles. B e C são iguais, então A seria a nossa base. B e C eu vou chamar de X. Tudo bem? E aí vem a parte mais importante, que é essa. Cujo lado maior mede 50% a mais que a medida de um dos lados homólogos, do X. Então significa que o A ele é 50% a mais do que o X. O que significa ser 50% a mais? Significa que ele é o X e mais metade do próprio X. Seria isso, ó. O A ele é o X e 50% a mais do próprio X. Então, por exemplo, se seu pai hoje chega e fala que sua mesada vai ficar 50% a mais, ele vai pegar e vai fazer uma nova mesada. A nova mesada vai ser a mesada antiga mais 50%. Então, você vai pegar a mesada antiga e somar com 50%, com mais metade. Então, se você pega X e soma mais a sua metade, você vai ter que o A é 1,5 de X. Então, quando você chega no final, você vê que com relação ao que você ganhava, você vai ganhar 1,5 vezes a mais. Aí ele disse que o perímetro é 70. Então, se eu somar o A, o B e o C, isso tem que dar 70. No lugar do A eu vou colocar 1,5 de X, no lugar do B e do C eu vou colocar X. Então eu vou descobrir aqui, ó, que 3,5, 1,5 mais 1 de X é igual a 70. 70 dividido por 3,5 vai dar 20. Ele quer o menor. Então, o menor lado são B e C, tá? A alternativa correta é o 20. Tudo bem? C. Na apostila de vocês, ele coloca como resposta 30, porque ele deve ter errado. E aqui no enunciado, ao invés de pedir o menor, era para estar pedindo o maior.
Tudo bem? Se alguém for conferir então na apostila, ela está errada. Meus amores, é isso. Então, na aula de hoje a gente viu o triângulo, nós vimos principalmente a classificação dele, são duas, quanto ao lado e quanto ao ângulo, e fizemos alguns exercícios envolvendo eles, certo? Tentem fazer os exercícios propostos, eu vou preparar uma listinha e vou mandar no grupo de vocês, beleza? Até a próxima aula, fiquem com Deus, bom final de semana, bom restinho de semana para vocês aí, e até mais. Tchau, meus amores.